Olá, voltamos ao nosso estudo de eletromagnetismo. Tudo bem? Então vamos ver o que temos para hoje. Bom, o resumo do magnetismo que vai nos interessar é a seguinte situação. Supondo aqui dois ímãs colocados desta maneira, norte e sul, então vai existir nesta região aqui um campo magnético. O campo magnético é representado pela letra B, com uma setinha em cima, porque é vetorial. O que é vetorial? Precisa de uma direção e um sentido. Muito bem. Então eu vou ter aqui, saindo do norte, vou ter as linhas de força. E nós vamos, na maioria das vezes, fazer o seguinte estudo. Este campo magnético, qual é o nosso estudo? Vai interagir com cargas elétricas, cargas lançadas neste campo magnético. O que vai acontecer? Vai gerar alguma força que vai mover essas cargas num sentido. Princípio do quê? Do conceito de eletricidade. Como assim? O que é o conceito de eletricidade? Você vai ter uma forma de campo magnético que ele vai fazer uma orientação nas cargas elétricas, criando uma corrente elétrica e, por consequência, lógico, a eletricidade. Então, o nosso estudo vai estar relacionado com o campo magnético, que vai ter, nós vamos ver como se calcula a sua intensidade, os seus valores, né? Relacionados com uma velocidade, que também é vetorial, e quando for lançado, vamos supor aqui, estou lançando uma carga positiva neste campo. O que vai acontecer? Então a ação desse campo vai gerar nessa carga, vai tentar mover essa carga, então vai gerar nela uma força que também é vetorial. Muito bem. Então, nós vamos tratar também de conceitos de direção e sentido da força. Lembrando que este sistema aqui sempre ocorre, quer dizer, na maioria das vezes ocorre, às vezes pode até ser nulo. Ele ocorre numa forma tridimensional. Como assim? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, eu tenho uma direção do campo magnético. Aqui eu tenho uma direção da velocidade. Velocidade de quem? Desta carga. Então, esta força gerada vai sair como se tivesse um eixo. Como eu estou colocando o planeta aqui, então seria tridimensional. Que depois nós vamos ver pela regra da mão esquerda. Seria isso aqui, ó. Um eixo e um eixo. Sempre nessa situação. Então, são as relações entre campo magnético, velocidade e força. Tá? Então, basicamente, o nosso estudo vai estar relacionado nisso. Campo magnético, que pode gerar uma corrente elétrica, ou o contrário, corrente elétrica que gera campo magnético. Então, nós vamos ver este duo, campo elétrico, corrente magnética. Campo magnético, corrente elétrica. Muito bem. Para isso, vamos ver alguns poucos fundamentos aqui de símbolos. Então, vamos ver que raio de símbolos nós queremos ver aqui. Primeiro, o símbolo de um vetor. Então, isso aqui está indicando direção e sentido. Direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, de uma grandeza vetorial. Pode ser velocidade, força, campo magnético. Muito bem. Mas como nós vamos ter, aqui eu posso ter outro vetor indicando exatamente isso. Então, e aí eu tenho um terceiro vetor. Então, tenho aqui na horizontal, tenho aqui na vertical, que pode ser para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita, e vou ter um outro terceiro vetor que vai sempre ser
perpendicular, forma 90 graus com os dois. Então ele vai estar aqui, e aqui dá o conceito de tridimensional. E esse conceito vai estar ligado nesses dois símbolos aqui. Assim ou assim. Então, como nós vamos interpretar esses dois símbolos? Nossos dois símbolos indicam um vetor que está neste formato. Está perpendicular ao plano do quadro. Então, ele está neste formato. Então, se ele estiver assim, quer dizer que seria o fundo, a parte de trás da seta. Seria esta parte aqui, seria a parte do fundo. Então, este vetor estaria numa direção que estivesse entrando no quadro. Tá? Com a direção, desculpe, com o sentido entrando no quadro. A direção sempre vai ser essa. Ou entrando ou saindo. E esse aqui é a pontinha, como se fosse a ponta da seta que você está vendo aqui. Então, quando tiver com esse formato aqui, está saindo. Muito bem. Então, voltando lá. Eu tenho um norte, um sul. Então, eu tenho um campo magnético nesse sentido. E o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, se eu lanço algo assim, quer dizer, o que quer dizer agora? Estou lançando uma carga nesse campo magnético que ela está entrando a parte, ela está fazendo este movimento. Se eu tenho algo assim, quer dizer que tem uma carga que está sendo movida neste sentido. Então, esses dois conceitos aqui que nós vamos estar usando seguidamente. Tranquilo? Muito bem. Muito bem, então. Novamente temos aí nossos dois magnetos, nossos dois ímãs, norte e sul. Então vai existir umas linhas de força neste sentido. E quando lança-se uma carga com uma velocidade nesse sentido, vai existir, gera imediatamente uma força sobre essa carga, que vai desviar essa partícula carregada, seja ela qual for, ela vai ter uma trajetória indicada. Então, vai fazer um caminho indicado, um movimento. Então, vai existir vamos colocar aqui, uma força. Muito bem. E como se calcula essa força? Essa força é chamada Fm, que não tem nada a ver com rádio, ou até tem, né? Tudo a ver. E ela é dada pelo seguinte conceito, que é de carga, a intensidade da carga, o valor da carga elétrica, vezes a velocidade de quem? Da carga elétrica, vezes a intensidade do campo magnético, então, e vezes um valor que vai receber normalmente pronto, seno de θ. Quem é θ? É este ângulo aqui, formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Ou seja, seno, você vai receber um número. Então, o que nós temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4 variáveis, mais uma constante trigonométrica, o seno. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar com essas variáveis aqui, o cálculo. Você vai receber a carga. Por que tem essas duas barrinhas na carga? Que não importa o sinal, se a carga é positiva ou negativa. A positiva ou negativa só vai indicar direções que ela possa tomar. O que nos vai interessar, então, é o valor numérico da carga, o valor da velocidade e o valor do campo magnético, intensidade do campo magnético, e aqui um valor de constante que tem dependendo do ângulo. Então,
uma, duas, três, quatro variáveis, recebe três variáveis mais a constante e calcula uma delas. Resume-se a isto o cálculo da força magnética. Então vamos usar esta fórmulazinha aí. Muito bem. Então, vamos ver uma situação. Então, se eu lanço uma carga no campo magnético, ela vai fazer, o que ela vai fazer? Ela vai gerar esta força. E como funciona isso? Pela regra da mão direita, assim. Então, vamos gravar, fazer bom vestibular. A regra da mão esquerda é assim. O dedão é a força. Fazer campo, velocidade. Fazer bom vestibular. Como que pode aparecer isso? Isso aparece assim. Supondo que eu tenho campo magnético assim, velocidade assim. Muito bem. E aí vai aparecer lá, nas alternativas que você tem, vai aparecer alternativa A, algo assim. Já vamos fazer B, C, D e E. Então, vamos fazer agora a questão aqui. Vou fazer o enunciado da questão. Depois nós vamos trabalhar várias delas aí. Conforme a figura aqui, nós temos uma partícula e um campo magnético. Então, conforme tem a partícula e o campo magnético, aqui está o campo magnético, aqui está a velocidade da partícula. Então, assinale qual alternativa indica o sentido da força gerada por esta partícula e dentro desse campo magnético. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou fazer? Regrinha da mão esquerda. Então, vamos colocar aqui F, fazer bom vestibular. Pronto. Ó, fazer bom vestibular. E como que eu vou fazer? Bom, fazer é F. Para onde vai a força? Não sei. Bom está aqui. Ó, bom está aqui. E a velocidade? A velocidade está acima, está para baixo. Então, olhe para onde já veio a força. Então, a força está saindo do quadro. Só isso aqui, alternativa aí. Vamos fazer de novo? Ó. Fazer, força, bom, campo magnético, vestibular, velocidade. Então, vamos fazer essa questão aqui. Depois fazemos algumas questões, Enem da UFSC. Aqui está o campo magnético, então vou colocar o dedo do campo magnético nele. Muito bem. Aqui está a velocidade, mas a velocidade aqui está para baixo. Então, giro, campo magnético, velocidade, já saiu a força aqui. Ó. A força está saindo do quadro. Como é que era saindo? Assim a representação. É isso. Vamos ver alguns exemplos então.